Que se existisse uma ferramenta mental capaz de trazer calma bem no meio do caos? Hoje, a gente vai mergulhar numa filosofia antiga, mas que tem uma relevância, olha, surpreendente para os nossos dias. E vamos fazer isso através de três figuras fascinantes do Império Romano: um imperador, um conselheiro e um escravo. As vidas deles não poderiam ser mais diferentes, mas todos eles encontraram sabedoria na mesmíssima fonte: o estoicismo. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Pensa bem nisso. Quantas vezes a ansiedade sobre alguma coisa, sei lá, uma reunião, uma conversa difícil, foi muito pior do que o evento em si? Sêneca sacou essa verdade universal há quase 2000 anos, e o estoicismo nos oferece um caminho para dominar essa nossa tendência. E os nossos guias nessa jornada são um trio bem improvável. O homem mais poderoso do mundo, um dos conselheiros políticos mais ricos e influentes, e um homem que nasceu sem liberdade nenhuma. O que eles têm em comum é justamente o que torna essa filosofia tão poderosa e universal. Olha só, de um lado a gente tem Marco Aurélio, o imperador de Roma. Depois, Sêneca, um dramaturgo e conselheiro riquíssimo. E por fim, Epicteto, que começou a vida como propriedade de outra pessoa. O mais fascinante é que, não importa a posição, todos eles buscaram na mesma filosofia a força para encarar os desafios da vida. A vida dele se desenrolou num período de extremo poder, claro, mas também de muita instabilidade para o Império Romano. Sêneca teve que navegar as intrigas mortais da corte de Nero. Marco Aurélio governou durante guerras e uma praga devastadora. Para eles, o estoicismo não era uma teoria de poltrona, sabe? Era uma ferramenta de sobrevivência. A primeira grande lição deles nos leva para o único lugar sobre o qual a gente tem controle total. É a ideia de que a nossa mente é uma fortaleza e que a chave para a paz não está em mudar o mundo lá fora, mas sim em dominar o nosso mundo aqui dentro. E isso leva a gente a uma pergunta fundamental. Qual é a verdadeira fonte do nosso sofrimento? São os acontecimentos em si ou a história que a gente conta para nós mesmos sobre eles? E é Epicteto, o ex-escravo, quem nos dá a chave. Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Pensa assim, um e-mail curto do chefe é só um e-mail. É o nosso julgamento e tô encrencado que causa ansiedade. O poder não está no evento, está na nossa interpretação. E isso nos leva à ferramenta estoica talvez mais poderosa de todas, a dicotomia do controle. A ideia é simples, mas, nossa, é transformadora. De um lado está o nosso domínio interno, nossas opiniões, nossas reações. Do outro está, bom, todo o resto, eventos externos, o que os outros pensam, até partes da nossa saúde. A serenidade estoica vem de focar toda a nossa energia naquilo que a gente pode, de fato, moldar. E o imperador Marco Aurélio reforça essa ideia escrevendo para si mesmo no seu diário. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. E lembre-se, ele aplicou isso enquanto liderava o império durante guerras e uma praga terrível. Agora, vamos avançar para o segundo tema central: a moeda mais valiosa que a gente possui. Para os estoicos, não era dinheiro nem poder. Era o tempo. O nosso recurso mais precioso e que, olha, não dá para renovar. Sêneca desafia aquela queixa comum de que a vida é curta. Ele diz, não é que tenhamos pouco tempo de vida, mas que desperdiçamos muito dele. Isso vira o jogo completamente, né? Coloca a responsabilidade nas nossas mãos. Sêneca via as pessoas se afogando em ocupações triviais, em prazeres passageiros, sempre adiando a vida para um depois que talvez nunca chegue. É o equivalente antigo de ficar rolando o feed infinitamente em vez de focar no que realmente importa. A procrastinação da própria vida é um perigo que ele identificou há milênios. E o antídoto de Sêneca é poderoso. Apressa-te a viver e conta cada dia como uma vida separada. Imagina só, acordar com uma vida inteira pela frente e ir dormir tendo-a vivido plenamente. Essa mentalidade transforma cada dia numa oportunidade única de agir com propósito. E isso nos leva direto para o terceiro pilar: a arte de abraçar o incontrolável e, com isso, forjar uma resiliência de verdade. Aqui, Epicteto nos dá uma fórmula que é até meio radical para encontrar a paz. Não deseje que os eventos aconteçam como você quer, mas deseje que aconteçam como de fato acontecem e sua vida fluirá. Isso não é ser passivo de jeito nenhum, é como dançar com a realidade em vez de brigar com ela.
Tenta imaginar a cena. Marco Aurélio na sua tenda de guerra escrevendo as Meditações. Ele estava enfrentando rebeliões, a morte de filhos, uma praga mortal. Em vez de lamentar o destino, ele focava na única coisa que podia controlar, a sua resposta virtuosa a tudo isso. E a abordagem dele para traição e conflito era revolucionária. A melhor vingança é não ser como aquele que causou a ferida. Ou seja, em vez de se rebaixar ao nível de quem o feriu, ele escolhia manter o próprio caráter intacto. A verdadeira força para ele não estava em revidar, mas em se recusar a ser corrompido. Então tá, como é que a gente pode aplicar essa sabedoria milenar hoje? Vamos destilar tudo isso num kit de ferramentas prático, para viver com mais sabedoria. O caminho estoico pode ser resumido num processo de 3 etapas. Primeiro, ter a clareza de focar só no que está sob nosso controle. Depois, tratar o tempo com o respeito que ele merece. E, por fim, aceitar os resultados, sabendo que agimos sempre da melhor forma possível. É um ciclo de poder, propósito e paz. Para encerrar, Epicteto nos deixa com um desafio bem direto. Primeiro, diga a si mesmo o que você gostaria de ser. Então, faça o que você tem que fazer. A filosofia não é para ser só lida, é para ser vivida. E a pergunta final não é o que o estoicismo pode fazer por nós. A pergunta é quem cada um de nós vai escolher ser a partir deste momento.